Boa noite, conselheiros. Boa noite, presidente. Já temos o quórum aqui, já temos 7 setoriais representadas. Vamos iniciar com a nossa ata, né, da reunião passada, que está disponível no grupo lá. Algum conselheiro tem alguma manifestação a fazer? Concorda com o que está escrito lá? Eu estou de acordo, presidente. Não tenho nenhuma objeção. Concordo também. Certo? Então passamos ao próxima pauta aqui, que é uma sequência de parabenizações aí, né? Primeiro, parabenizar a Associação Alemã pelo evento que teve dia 15 de outubro, né? O Encontro de Corais e também a primeira Oktoberfest de Horizontina. Eu participei do Encontro de Corais ali, estava a trabalho e também como presidente do conselho e foi bem bacana, foi algo inédito aí para a cidade, né? Tantos corais e corais muito bons se apresentando. Também quero aproveitar para parabenizar a Associação Italiana pelo Filó, né, que foi feito dia 22 de outubro, lá no CTG. Foi uma festa bem bacana lá, eu estava na mesa com o pessoal do departamento ali, até surpreendeu assim pela quantidade de gente que teve e depois o baile que teve depois com a banda ali, tudo, né? Foi bem bacana, né? A comida dentro daquilo que estava previsto no projeto ali que foi premiado, né? Também quero parabenizar a Companhia Municipal de Dança pelas conquistas que teve em Panambi, no Festival de Dança em Panambi lá, ganhou o prêmio de destaque também de coreografias juvenil. E também, por último, parabenizar o evento de sexta-feira, a Secretaria, né, de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer e também o Departamento de Cultura pela abertura do Troféu Primavera. Foi sexta-feira passada, aí eu também me apresentei lá com meus alunos. E também agradecer, além da participação, essa oportunidade aí da gente estar voltando com os eventos, né? O troféu, essa abertura aí ficou praticamente 2 anos sem acontecer devido a toda a questão da pandemia, né? Mas acredito que agora a gente voltou ao normal, né? Algum conselheiro quer fazer alguma manifestação a respeito desses eventos aí que eu citei? Sem comentários, mas acho que é interessante como está movimentando essa parte cultural, né? De certa forma, os eventos estão começando a voltar e com bons públicos. Eu acho que isso é a parte importante e é bem importante o teu reconhecimento aqui, presidente, a esses grupos, né? Porque é algo que começa a movimentar, a instigar e os grupos também se ajudando. Isso é algo também bem importante, porque quando tu movimenta e quando tu faz um evento com bastante pessoas, dá vontade de voltar e dá vontade também dos grupos participar dos outros. Então acho que é algo bem interessante que a cultura de Horizontina está começando a conquistar dentro dos eventos que a gente vem realizando. Perfeito. Mais algum conselheiro? Éder, boa noite a todos. Agradeço, né, o teu pronunciamento, Éder, e dizer que para nós também foi um evento assim que a gente tinha uma expectativa, mas na realidade a gente nunca tinha feito dessa forma, né, em parceria e colaboração com as etnias e com o CTG. E nossa avaliação também foi bem positiva, foi um evento assim bem que deu um aspecto cultural
teve um aspecto bem forte, assim, né? E eu acho que a gente atingiu os objetivos. E eu vim agora de uma reunião da diretoria do italiano, né? E a Maria também estava lá numa partezinha, a gente estava comentando, né? Que na verdade, assim, ó, daqui para frente, né? E isso já vem depois da pandemia e um pouco anterior também, né? A promoção da cultura de cada município depende desses grupos formados e instituídos, né? Então, quanto mais a gente puder estabelecer essas parcerias, né, mais a gente vai se fortalecendo e fortalecendo a nossa cultura, né, a nível municipal também. Então, obrigada mais uma vez. De nada. O que eu, assim, percebi nesse evento é a questão que as associações elas têm contato uma com a outra, né? Vejo uma parceria, né? Que até nos projetos que a gente recebeu, né? Mesmo os que tiveram problema ali, eu percebi, pelo menos, acredito que a comissão também, que a preocupação foi sempre de uma entidade chamar a outra para a gente, né, elas dividirem o recurso, né, não ficar uma com mais ou com menos, né? Então, é louvável, né? Tudo bem que a gente mora num município que tem 20 mil habitantes, né? Num grande centro, isso aí é praticamente impossível de acontecer, porque eu lembro do tempo que eu morava em Jaraguá, era cada um por si, Deus por todos, né? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, eu posso vender a ideia do projeto, né? Não tinha nenhuma parceria, assim, né? Tu dizer, pô, como é que tu fez para ganhar ali? Não, ó, tem um curso aqui, eu posso, né? Tanto reais aqui, eu te ensino. Né? E aqui já é diferente, né? Eu percebo que os presidentes e os pessoal que participa ali senta junto e, ó, vamos fazer um evento aqui que possa todo mundo, né? Participar e ganhar todo mundo junto, né? Então, isso eu acho bem bacana e torcer para que isso aí se mantenha para muitos e muitos anos, né? Mais alguém? Eu achei o evento muito legal, achei essa parceria super bacana. Até já tinha feito uma avaliação com a Maria e até com a Sandra ali, que a gente já tinha feito comentário, até com a Ieda também. Achei assim que esse tipo de evento tem que acontecer mais vezes e veio para ficar. Eu acho que esse tipo de parceria é importantíssimo, porque valoriza todos os grupos já formados e faz com que esse movimento cultural passe por todos esses pequenos grupos ainda. Falta acrescentar, então, um afro aí, um português que a gente tem que formar, o tcheco que talvez esteja se formando, que o André está puxando à frente. Então, são grupos que ainda não se formaram, mas a gente pode, quando tiver alguma coisa mais estabelecida, incorporar a esse movimento que vai dar uma diversidade maior ainda ao evento. Eu achei super maravilhoso. Isso aí, eu também estava lá e foi bem bacana, assim, o pessoal tá querendo isso, né, a comunidade, né. Tem os bailões tradicionais aí que acontecem, né, mas ali não era um bailão, né, era um evento de culinária, né, com etnias e depois teve um entretenimento ali, né, quase um baile, assim, mas era um repertório bem eclético, né. Mas legal, parabéns. Que esse evento possa continuar por muitos anos aí. Então, eu vou passar aqui para a próxima pauta que eu tenho, que é a respeito dos cursos que foram realizados pela Secretaria de Estado da Cultura, aqui do Rio Grande do Sul. E eu praticamente fiz todos os cursos ali e gravei, né? Então, ao todo aqui, né? Agora, final de outubro,
teve uma comemoração da secretaria de 1 ano que foram lançados esses cursos aí, né? Em virtude da pandemia, e eram cursos de capacitação online. Então, eu acho que esse ciclo fechou da parte da Secretaria de Estado, né? Então, eu gravei aqui, tem 16 cursos ao todo, né? Desde elaboração de projeto até de direito tributário na cultura. Eles estão gravados e estão disponibilizados no YouTube do Conselho, mas eles não são vídeos públicos, né? Eles são links, como é que é? O link privado. Então, só quem tiver o link vai poder acessar. Então, o que eu vou fazer isso? Eu vou disponibilizar no grupo do Conselho e vou disponibilizar também no grupo dos artistas e do grupo das entidades, né? E vou mandar por e-mail também, tá? Então, assim, tem cursos ali que tem 8 aulas, né, de 3 horas, assim. Então, é bom que tu vai poder fazer isso no horário que achar melhor, né? No caso, esses cursos, a maioria era na parte da manhã, das 9 ao meio-dia, ou à tarde, das 2 às 5, e eu sei que quem trabalha, né, segue o horário comercial, não consegue acompanhar. Eu muitas vezes também deixei o computador gravando ali e não assisti todos, mas aos poucos eu vou assistindo. Então, podemos dizer que o nosso conselho aí tem disponível 16 cursos de capacitação cultural online para acessar a hora que quiser, para poder, né, se formar e melhorar aí a elaboração de projetos e o entendimento da política cultural aí, tá bom? Então, logo mais aí eu disponibilizo isso no grupo do Conselho, tá bom? Presidente, Sim. não seria interessante talvez disponibilizar através de link, aí eu não sei como é que seria a viabilidade disso, mas disponibilizar esses cursos no portal, no site da prefeitura, onde tem o nosso portal lá do Conselho de Cultura. Eu não sei se isso é possível, mas se fosse possível, eu acho que seria talvez interessante disponibilizar esses cursos por meio de link, aí a forma que teria que ver que fosse possível isso, lá nesse portal que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso canal ali no site da prefeitura, né? Seria uma opção também, né? Não sei se é possível. Eu vou conversar com o pessoal do TI da prefeitura, mas eu já adianto um probleminha que aconteceu assim. O último curso que eu gravei foi um de preservação de acervos audiovisual. E daí foi feito um grupo de WhatsApp do pessoal que participou e teve muita gente pedindo, a primeira aula eu não vi e tal. E daí eu tinha feito o link com as 8 aulas, né? Cada aula separada, e coloquei no grupo, daí já a professora do curso me chamou no privado, ó, não te autorizo a tu divulgar isso aí em grupo público. Ou tu divulga só o áudio ou só a imagem. Eu falei, tá, beleza, então eu não vou divulgar nada. Né? Daí ela falou, ó, mas se alguém quiser te pedir em privado, tá liberado. Eu falei, não, então beleza, se tiver algum aluno que não perdeu uma aula ali, não pôde acompanhar, então entre em contato comigo. Quer dizer, eu passei a lista para ela, né? Então você encaminha para o aluno ali. Mas tem gente que não gosta disso, não quer que fique em local público, entende? Então eu mando aqui nos nossos grupos aqui da cidade, nos e-mails de quem está cadastrado no nosso cadastro cultural, né? Entendi. E tem esse problema aí né, eu não autorizo, direito autoral, que é um curso do Musicom lá de Porto Alegre. Então tem um pessoal que, né, aceita de boa e outros já que já, não, ó, posso te processar, não sei o que, não autoriza. Então é melhor a gente não arriscar, né? Entendeu, Rodrigo? Sim, claro. Daí eu deixo sim. disponível no grupo, isso eu tenho salvo também, então, né, a hora que tiver um conselheiro aí que, né, raramente tem um tempo livre, mas se tiver, ó, queria fazer um curso, eu tenho lá, né, dá uma olhadinha ali que são bem bacanas, assim, os cursos. Tá bom? Então Perfeito. aqui, a próxima pauta aqui
o edital, né, que a gente combinou de lançar um edital pela Lei 13.019, e só, né, colocar para o conselho uma situação que aconteceu que eu fiquei bem chateado, é que eu entreguei esse edital impresso e assinado na, na administração dia 26 de setembro, e ele só foi publicado dia 27 de outubro. Então, assim, a gente perdeu um mês, isso que eu comecei a ligar lá e pedir, o que aconteceu ali? Eu pedi para o procurador, ele falou, não, já analisei aqui, tá tudo certo, não tem problema, já encaminhei para a administração. Daí, depois estava eu correndo atrás da administração, até que depois um dia o secretário Eduardo falou que tinha que transferir o dinheiro para a rúbrica, que daí o edital não seria aberto se não tivesse o dinheiro. E, assim, situações que, no meu ponto de vista, já estavam superadas há muito tempo, entende? Assim, parecia que a gente estava lançando um edital pela primeira vez, quando, na verdade, já é o terceiro nessa modalidade aí de chamamento público, né? Então, só estou me manifestando aqui para o colegiado não achar que eu esqueci o edital dentro de uma gaveta lá e lembrei dele dia 26 de outubro e levei lá na administração. Demorou mais do que eu esperava. Então, assim, no fim a gente vai, né, a comissão vai avaliar os projetos no dia 29 de novembro para apresentações provavelmente ali para o dia 15 e 16 de dezembro. Então, assim, é um espaço de tempo muito curto. Eu coloquei, né, também no grupo essa questão se a gente poderia mudar a ação para o Natal do ano que vem, mas as duas manifestações que eu tive ali não estavam de acordo. Então eu mantive, mas assim, a margem de erro que a gente tem ali é muito pequena, é de uma semana, se tudo der certo. E eu lembro o ano passado que aconteceu da gente pagar o projeto dia 9 de dezembro de manhã e a apresentação estava agendada para 9 de dezembro à noite. Então, esse ano provavelmente vai acontecer algo parecido. Então, assim, a culpa não é nossa, não é da minha parte, né? A gente está aí durante o ano trabalhando nessa questão de editais e como, né, dividir o valor e tal. Foi uma parte da burocracia do serviço público que contribuiu para essa demora aí. E vamos torcer para que dê tudo certo e, de fato, aconteçam os pagamentos aí nas datas previstas aí para as entidades que forem contempladas poder realizar o projeto tranquilamente, né? E vai ter uma outra reunião que a gente vai precisar conversar disso aí, porque assim, logo depois que o edital foi publicado, já teve entidades que entraram em contato comigo e né, tem uma cláusula lá do edital que é igual do edital anterior, né? Que dizia que entidades que ainda não, né, realizaram os projetos ou que ainda não prestaram contas das ações realizadas não poderão participar do edital. E a gente, numa reunião, tinha um entendimento que, como eram de leis diferentes, né, poderia, mas eu fui tirar essa dúvida aí com o procurador Tiago, e ele falou que não, qualquer projeto em aberto já está valendo como um impedimento para que a entidade participe, né? Ela primeiro termine o projeto, faça a prestação de contas e daí participe do edital, né? Então, eu acredito que há uma maneira de mudar isso aí no texto, mas claro que não agora, porque o edital já foi publicado. Mas da gente preparar para o próximo ano, que, segundo o procurador Tiago, se o texto do edital, pela Lei 8666, citasse apenas prêmios e não projetos, né, fosse apenas prêmios de 4 mil e 12 mil reais, seria possível. Mas como estava escrito projetos, ele entende que não. Então, as entidades ali que, né, sei, é o CTG, que está com um projeto em aberto ainda, né,
Os italianos já fez a ação, a que se entregar a prestação de contas antes do projeto pode participar. Os alemães estão com o projeto em aberto, né? Então, essas entidades que me vêm à cabeça agora, ali, que foram contempladas no edital anterior, que estão com ação pendente, não vão poder participar, infelizmente. Então, assim, aquele ditado, vivendo e aprendendo. Mas eu lembro também que há outros editais, né, pela 13019, pelo Fundo do Idoso e pelo Fundo da Infância e Adolescência, né, e tem entidades que estão participando também. Eu acredito que, eu acho que isso aí também impede, né, daqui a pouco uma entidade ganha, né, no mesmo ano um recurso do Fundo da Infância, um do Fundo do Idoso e o outro do Fundo da Cultura, né, tá com 3 projetos contemplados assim no mesmo ano, acho que não pode também. Mas isso é uma dúvida que eu tenho que tirar lá com o procurador Tiago. Conseguiram entender a situação? Sim, É, presidente. não pode falar, Rodrigo, não, eu ia dizer, eu fui um que contatei com o presidente até para entender, né, porque como CTG, a gente não tem pendência, mas o nosso evento está organizado para o dia 3 de dezembro, então obviamente não dá tempo, né, e Sim. realmente o edital foi lançado, está ali, agora a gente não tem como retroceder e o que fazer. É mais, eu acho que um aprendizado também para frente. Mas é interessante que tu fala agora também, se pegar das outras pastas, isso de certa forma limita muito, acredito que não sei quantas entidades vão procurar ou vão cadastrar projetos. Nós temos 8 lá. Bem possível que isso inviabiliza bastante, talvez, o volume de pessoas e entidades que vão procurar para cadastrar o projeto. E aí, obviamente, né, se não tiver os 8, talvez tenha 1, 2, 3 lá, e isso acaba de novo, né, nós ficando com o recurso em caixa. Né? Eu não sei se É que teve alguma quando. procura de alguém já também para fazer a inscrição. Pois é que quando a gente comentou. Boa noite, né? Quando a gente decidiu fazer os 8 prêmios, né, nesse edital, a gente. A aluna quer aparecer. A gente não sabia dessa parte, né, que quem estaria com o projeto em aberto não poderia participar. A gente ainda achava que por ser leis diferentes poderia, né? E daí agora não tem mais como, né, modificar, mas não sei. É uma questão de ver isso, mas no meu entendimento, eu acho que assim, que faz sentido você não poder participar de 2 editais ao mesmo tempo dentro de um conselho, mas eu acho que de conselhos diferentes, Da não mesma sei, pasta, né? eu acho que poderia, no mesmo conselho, por exemplo, 2 editais da cultura, eu entendo que não dá. Mas, assim, por exemplo, um do idoso, um da cultura, não sei se tem algum impedimento, acho que não. Este sempre foi o meu entendimento também, Graça. Até tinha conversado com o Isaías sobre isso. Eu sempre entendi, dentro de tudo que a gente estudou, que se fosse do fundo, porque a origem do dinheiro do fundo é diferente. O nosso tem só dinheiro público, os outros têm doações e outras entradas que não são só da Secretaria. Eu entendi que se fosse um dinheiro até do Conselho da Cidade ou da Infância e da Adolescência, eu poderia participar e da cultura, poderia participar de editais, mas de conselhos diferentes, vamos dizer, de fundos diferentes. E que isso não era impeditivo. Mas teremos que confirmar, então, de novo com o doutor Tiago. Pois é, presidente, e como tudo no direito, é uma questão de interpretação, né? Eu sugeriria, de repente, nós solicitar uma segunda opinião, talvez, através da prefeitura, não sei se tem aquele órgão consultivo que os municípios têm acesso, até teve uma outra demanda, uma vez que foi solicitado uma DPM, consulta. né? Isso. Delegacias de prefeituras municipais, né? Isso, de repente nós solicitar isso, fazer um ofício ao prefeito para que ele faça essa consulta. Porque é discutível esse posicionamento do procurador. Na verdade, a lei que trata de um determinado
vamos dizer assim, de uma determinada modalidade de fomento com recurso público, ela diz que não pode participar se a entidade tiver com prestação pendente referente àqueles recursos, né? Não há, nem na lei de licitações, por exemplo, não há uma vedação, eu volto a dizer, questão de interpretação, mas expressamente, de forma clara, objetiva, dizendo que, independente da fonte ou independente do meio de recurso, qualquer prestação de contas em aberto inviabiliza a participação da entidade em concurso público. Não tem. Portanto, eu acho, presidente, que seria talvez uma opção seria nós solicitar uma segunda opinião desse órgão, de repente, para tirar essa dúvida também, né, presidente? E até para nós podermos. Porque aí é aquilo que o Isaías colocou há pouco. Se de fato for vingar essa tese de que não pode, independente do projeto que for, não pode participar, realmente vai limitar sobremaneira as entidades que podem participar, porque são várias linhas de crédito, linhas de projetos que podem participar em várias áreas aí do município que as entidades habilitam os seus projetos. E se for nesse formato aí de análise, vai limitar. Nós daqui a pouco vamos ter uma redução muito, muito grande da possibilidade de participantes, né? Eu vejo da seguinte maneira: o nosso fundo da cultura, comparado com o do idoso e o da infância, é 10% do que eles colocam de premiação, entende? Eles é captação de recursos, de imposto, né? E o nosso fundo não permite essa captação de recurso via imposto, né? Então, é o dinheiro direto da prefeitura. Então, assim, a maneira, a solução que eu encontro para isso, para a gente não gerar nenhum atrito com nenhum outro fundo, é a gente só lançar editais de premiação. Que daí é o prêmio. Ganhou o prêmio, acabou, né? Não Sim. fazer mais chamamento público, então, de forma que não vai prejudicar nenhuma entidade. Elas vão poder continuar participando dos editais de chamamentos públicos do Fundo da Infância, do Fundo do Idoso, e da cultura é um prêmio. Daí segundo pelo que eu entendi, a conversa com o procurador Tiago, ele deu essa sugestão, falou, não, ó, se tu colocar prêmio, a gente vê dessa maneira, é um prêmio, né? Não é um projeto. Então, eu achei essa a jogada jurídica que tem ali para a gente não emperrar outras ações, né? Vamos por ordem aqui, a Johnny levantou a mão primeiro. Tá, agora, eu estava pensando justamente o que você falou agora na questão de premiação. Isso não tem tempo hábil para fazer uma errata desse edital e, em vez de lançar como projeto, lançar como premiação? Não, chamamento público não. Não? Não tem como fazer. E daí não impediria, né? Se fizesse como premiação, tu comentou antes. Mas é que o texto do edital que a gente já lançou, tá, projeto. É diferente, tá. A Sandra levantou a mão, né? Eu ia dizer, eu acho a premiação muito mais simples. Isso. Menos complicada, assim, ó, para tudo, né? Porque, sei lá, né? Eu acho muito mais simples de fazer do que através de chamamento público. Hoje ainda a gente discutia na reunião, né? Nós somos uma associação que não temos uma sede, né, para manter e tal. Nós temos aquele grupo ali constituído, aquela sede que na verdade foi uma doação, né, de um casal ali, que a gente usa, mas a nossa manutenção é super barata, né? Tudo é muito... Agora, eu até falei, imagina administrar o CTG, né? Que tem toda essa estrutura que precisa, assim, manter. Então, eu vejo que a premiação é mais simples de dispor dos recursos dentro das instituições, né? E mesmo para elaborar e para prestação de contas, não sei se eu estou enganada, mas eu acho muito mais simples.
conselheira Grazielli. Sim, eu concordo que de fato é bem mais simples, mas eu também quero lembrar de uma sugestão que eu dei lá em reuniões bem anteriores, de que a gente lançasse ao mesmo tempo um edital de premiação e um chamamento público, um pela 866 e o pela 13019, ou ao mesmo tempo Eu ia fazer assim, ou muito próximo, porque assim, ó, se a gente lança junto, as entidades podem escolher em qual que elas querem participar. Outra coisa, o chamamento público, ele sim é mais simples, só que ele veda a participação de todos nós, conselheiros que estamos aqui, que estamos trabalhando pela cultura e que, assim, que a gente não está aqui só representando uma associação, mas está aqui enquanto artista. E a gente, enquanto artista, não consegue participar de nenhum projeto por estar no conselho, né? Então, assim, se fizer só premiação e só 8666, a gente não consegue ser contemplado também. Então, aquela vez eu sugeri da gente fazer os chamamentos ao mesmo tempo. E aí as associações, as entidades podem escolher em qual que elas querem participar. E aí você consegue contemplar todo mundo, né? Não sei, é só a minha opinião. Assim, tanto que a questão que a gente fez a reunião para aquela questão de decidir o orçamento, né, do próximo ano, foi, né, 80 mil para premiações e 70 para chamamentos, né, se eu não me engano. Então, a ideia era essa, para ano que vem a gente tentar lançar isso aí, já no começo do ano, esses dois editais simultâneos, né, e tentar evitar esse tipo de conflito aí, como está acontecendo agora. Só que a questão da premiação tem esse impeditivo aí para quem é conselheiro e tal, só que é uma questão que eu já coloquei, eu acho, na época que eu era suplente ainda do conselho, que particularmente na cultura eu nunca vi chamamento público, sempre foi pela Lei 8666, né? O chamamento público, o recurso dele é utilizado para assim projetos de médio prazo, assim de 6, 7 meses, tanto que, né, eu estou na comissão ali dos projetos do Horizontina Futsal, né, e às vezes a minha leitura de recreação é olhar editais do Condica e do Fundo do Idoso. Então, eu olho ali, são projetos que, assim, é para atividades durante um determinado período de tempo, assim, de 6, 7, 8 meses, né? Que é o que, tipo, o nosso não está permitindo, né? O nosso, assim, é um chamamento público para agora, já daqui a um mês, entende? Já está acontecendo e vai se encerrar em março, né? Sendo que vai ter uma virada de ano no meio ali, que tem um monte de feriado e tal. Então, não é essa a característica do chamamento, né? Mas a gente pode aperfeiçoar. Temos outras reuniões aí para fazer, né? Tem mais uma esse ano, daí a de dezembro, né? Ordinária de dezembro. E em fevereiro do ano que vem a gente retorna, mas eu peço ao colegiado que a gente estude essas possibilidades aí. Eu penso bastante nisso, às vezes eu acho até demais, assim, às vezes eu estou sábado aqui, pô, o que está lá em Bento Gonçalves? Eu vou lá e começo a olhar o que saiu lá do Conselho de Cultura de Bento Gonçalves, e esses dias eu vi que, acho que foi Caxias do Sul, eles lançaram um edital que tem as duas leis. Eu achei muito louco, até uma hora eu vou mandar para o procurador aqui, o edital é assim, ó, entidades sem fins lucrativos, os projetos serão pela Lei 13019 e o pessoa física e jurídica com fim lucrativo é pela Lei 8666. Tudo no edital, até eu salvei aqui para você, pá, os caras, né? E assim, ficou 20 dias aberto. Não ficou um mês nem 45. Então, assim, o procurador de lá até tinha um item que dizia está de acordo com a Procuradoria-Geral do município de Caxias do Sul, tal. Eu olhei aquilo, eu achei Bento Gonçalves. E pensei, pá, mas que loucura isso aqui, né? Isso aqui eu acho que para alguém entrar com uma impugnação é do estoque, né? Mas se a classe artística lá e o Conselho de Política Cultural deles entraram num acordo junto com a Procuradoria
para fazer aquilo, quem sou eu para contestar, né? É uma opção, né? Então, vamos refletir aí, eu vou ter que pegar uma hora e ir lá na Procuradoria do município lá e vai ser algo um pouco demorado, né? Levar essas dúvidas anotadas aí e conversar com o procurador e depois trazer isso para vocês, né? Mas vamos tentar fazer de uma maneira que possa atender todo mundo, né? Eu ia dizer, presidente, uma coisa é um próximo, né? Eu acho que a gente tem que olhar como dá para fazer diferente, enfim, acho que esses pontos são bem importantes. E olhando o que a Johnny falou, esse que está em andamento, nós, se fosse fazer uma errata, por exemplo, da escrita, ele tem que fazer todo o processo de novo, tem que começar de novo, dizer assim, vai todo um período de aprovação novamente, aí nos inviabilizaria em datas, em prazos, né? E Assim, assim, existe alguma forma desse aqui, talvez, de aquele parágrafo nós fazer um ajuste e colocar que não tenha pendências, enfim, que é focado ao departamento do Conselho de Cultura, enfim, mas porque daqui a pouco realmente nós vamos ter esses 80 mil lá que eles vão, sei lá, no final talvez a gente tenha uma, duas entidades que vão se inscrever. Eu não sei se já teve alguma procura, alguma informação sobre, né? até agora não tem nenhum projeto inscrito, mas a É, dinâmica que eu vejo é sempre para o último dia, né? vai ser sempre na última semana, Na né? última tarde, daí eu não dou aula para só receber projetos. Mas tudo bem, fazer o quê? Né? Aqui, quem vive de cultura aqui é o quê? Eu, a Graziele, a Thaís e a Pamela aí, o Laerte, né? O resto, todo mundo aí, as entidades estão ocupadas, tem, né, o seu trabalho e depois o tempo que sobra vai dedicar para a entidade ou para a cultura, né? Já não, eu vivo disso, né? Então, eu assumo, né, esse compromisso de correr atrás das informações e trazer mastigado aí para o conselho, para o departamento, mas essa questão aí de errata, eu tive que fazer isso, lembra, final do ano passado. Que assim, por muita sorte, quando eu entrei no gabinete do prefeito, ele já estava lá, daí ele só olhou e falou: Éder, o que, que é para eu assinar? Eu falei: ó, aconteceu um problema que nesse edital a gente está limitando que o servidor público, o conselheiro, não vai poder participar nem de graça na ação. Então eu só estou trazendo um papel aqui para a gente alterar isso do edital. Daí assinou e foi publicado. Entende? Mas assim, eu prometi para mim mesmo que aquilo ali seria a primeira e última vez, tá? Porque ali eu tinha 2, 3 meses de presidência de conselho, tá? Então, aconteceu isso aí, o procurador também leu o edital e não me alertou quanto a isso. Ficou também um bom tempo esse edital em Word, né, em arquivo editável no grupo do conselho, né? E o que me chateia um pouco é que depois que foi publicado aí a galera leu. Pô, mas tipo, ficou acho uns 2 meses rolando aquilo no grupo e já poderia ter se aberto a essa discussão antes de publicar ele, né? Então, eu li ali, para mim tava de boa, não passou isso na minha cabeça que também tem, não lembrei na hora que tem outros fundos também de chamamentos públicos, né? Mas paciência, é o que aconteceu, né? É o vivendo e aprendendo. Mas podem ter certeza que eu vou tentar buscar a melhor solução possível para isso aí. Tá bom? Alguém ergueu a mão ali, a Johnny? Pode falar. Então, prometa para ti mesmo, presidente. Como? E se der para fazer errata, é a solução. Viu? Outra coisa assim, É, ó. Pensando nessa questão da errata, de tempo e tudo mais, a questão assim, ó. Esse edital, os projetos serão já pro Natal desse ano? sim. Pois é, porque tem essa questão também. Isso vai ter tempo hábil para o pessoal fazer isso? Porque eu acredito que a programação de Natal, claro, vai ser uma coisa à parte, né? Já está praticamente fechada, essa do município, né? Claro. Na verdade, deveria estar dentro do programa Pois é. da Secretaria de Desenvolvimento também, porque É que como, pesado isso, né? A programação sim, mas é de Natal. é que como essa programação de Natal não está sob nosso poder, é o desenvolvimento econômico que faz, né? Eu até fui conversar com eles, né?
nessa questão. Mas aí eles me disseram que já estava praticamente fechado. Então, assim, a minha preocupação também, assim, tá, esses projetos vão conseguir apresentar em dezembro, porque se não for apresentado em dezembro para o Natal, eu acho que seria viável fazer essa errata. Porque daí, claro, vai demorar, mas mesmo podemos deixar assim, vai Não, assim, demorar, ó, vai só um pouquinho, Foi, pessoal. foi, Eu foi colocado. coloquei essa situação aí para a administração. Se eu alterar o ano do dezembro de 2022 para 2023, muda o objeto do edital, vai ter que abrir um outro chamamento público e vai ter que cancelar esse que está aberto. Eu Aí o conversei. negócio é impugnar e fazer tudo de novo. Daí se a gente fizesse Só que tudo assim, de ó, novo, eu acho e interessante começar isso, assim. sabe? Porque primeiro tudo tem que fazer parte da programação do município, o prefeito faz parte da reunião, pede para incluir tudo no calendário, aí a gente pega e faz as coisas tudo para incluir na programação, aí agora tá tudo fechado. Não, eu acho que tem que haver uma flexibilidade, sabe? As secretarias trabalham em conjunto, eu duvido que questão de 3, 4 projetos aí de Natal, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não vai ter um espaço para colocar algumas atividades no seu calendário. Eu até Acho pedi muito hoje, difícil Grazi, isso. para o Eduardo entrar em contato com o Tirano, porque eu fui lá, né? E eles ficaram de vir conversar com a gente, mas assim não vieram. Mas aí hoje eu pedi para o Eduardo ver se ele consegue essa programação e ver o que está em aberto ainda, né? Até porque a gente Assim, está um mês atrasado por causa do atraso lá de cima, né? assim, Senão as pessoal, entidades já teriam só entrado em contato. conselheiro, só uma colocação. Essa questão dos projetos entrarem na programação do município, a gente já tem uma reunião, já teve, né, uma reunião bem extensa, né, junto com o prefeito e tal, que a gente elaborou aquele item 1.13, que diz lá, quem quiser participar, que vai já conversar com a secretaria e coloque a carta de anuência no projeto. Quem não quiser participar, como já teve entidades aí que entrou em contato comigo e falou, ó, posso fazer a apresentação de Natal na minha entidade? Eu falei, cara, eu acho até melhor, né? Porque a entidade já tem salão, já tem cobertura, já tem tudo lá, então se chover ou der sol, vai rolar igual, né? Agora, a questão de município, acontece isso, monta o palco na praça lá, dá uma temporal de verão, cancela tudo e aí começa, né? Começa como é que é, a empilhar evento, que daí no outro dia já tem um evento programado, não dá para fazer dois, daí pouco vai ficar lá para o dia 23 de dezembro. Mas assim, essa questão, para mim, já está superada, entende? Se o pessoal vai fazer o calendário de eventos e assim, não convida nem o presidente do conselho, não é capaz nem de mandar um ofício, né? Eu acho nem para o Departamento de Cultura foi encaminhado um ofício, ó, né? Usaram o nosso espaço lá, agendaram, mas nem assim, ó, a gente queria fazer uma programação junto com você. Nem para isso, não vou ser eu que vou ficar correndo atrás agora. Temos o nosso edital, o nosso recurso, nós que gerimos ele, então é natural que as entidades que proponham fazer o que elas quiserem, desde que tenha uma ação de Natal e uma ação do aniversário do município. E outra, presidente, eu acho que essa discussão é válida sobre nós lançarmos editais com prêmios e não nesse formato de chamamento público. Mas nós temos o edital em andamento. Enfim, essa discussão, nós mudar edital que já está em andamento agora, eu sinceramente não sou favorável. Então, vamos seguir o que está no cronograma, vamos seguir o que está programado já, e para o próximo a gente conversa com calma, delibera, estuda e lançamos. Eu acho que eu não sou favorável a essa ideia de ficar alterando edital enquanto ele está tramitando, né? Vamos aprendendo com os erros, né? E melhorando o próximo. Então. Eu também acho que não, agora, nesse momento, não seria viável sair correndo e atropelando as coisas só para, né? Vamos ver o que acontece nesse edital agora e aí para o próximo a gente rever algumas questões e não sei. Em presidente, se nós não tivermos os 8 projetos, que nós temos 120 mil agora, essa sobra, eu não lembro como é que ela fica, ela carrega para o ano que vem ou não? Ela permanece na conta do fundo. Vai ficar lá dando juro. Já tem 95 mil
ainda na conta do fundo. Isso que não foi feito o repasse desse ano. Então, tem 95 mil, tirei o extrato hoje até, eu pedi pro o Jean da Fazenda lá, temos 95 mil reais na conta ainda. Então, né, tem mais esses 150, daí eu acho que eles pegaram, já dos 150 mil desse ano, já pegaram 52 para pagar os do edital de premiação ali, né, que a gente lançou, e teria mais 100 mil ainda, né? Não, 98 mil para projeto. E ainda tem mais 95. Então, Deixa eu tirar uma dúvida. Tinha sido feita a proposta da gente lançar esse edital agora até como uma forma de forçar a prefeitura a fazer esse pagamento, né? sim. Tá, e no momento que não houver demanda suficiente para esse valor, né? Corre o risco da prefeitura não depositar esse valor? Olha, é lei, cara. É a lei, então, assim, a lei em nenhum momento fala que esse recurso pode ser pago parcelado, né? A lei, segundo as informações que eu tenho ali da assessoria, da contabilidade da prefeitura, o cara falou, cara, esse dinheiro aí tem que estar dia 4, 5 de janeiro, já tem que estar na conta. Não é assim quando der, é uma lei. Então, se não temos nem a garantia da lei dessa maneira, complica, né? E o dinheiro que não é usado, ele fica na conta, ele fica lá, dá juros e tal. Eu só não sei como fica a questão das rúbricas depois, né? Isso eu também teria que uma hora conversar lá com a secretária da Fazenda, só que assim, quando eu levei essa situação para a secretária Juliana, ela falou, faz um ofício pedindo para o prefeito depositar os 150 mil. Eu fui lá, fiz o ofício, protocolei no gabinete do prefeito e estamos aguardando. Assim como eu fiz aquele ofício pedindo o conselheiro para o lugar do Dionei, né, que pediu para sair. Então, assim, não foi respondido ainda. Então, já está acumulando as respostas do executivo. Então, eu não sei mais o que fazer. Ir lá pessoalmente? Como é que é? Falar com o Alexandre de Moraes? O que tem aí? Mas O Ministério Público, se não for depositado, o Ministério Público cobrará do prefeito e do secretário, porque a responsabilidade é dos dois, os dois pagam do bolso, inclusive, que até o final do ano não for. Se até o final do ano o dinheiro não estiver na conta do Conselho, o Ministério Público cobra do gestor, no caso do Eduardo, que é da pasta, Sim. e do gestor do município. E não sai do dinheiro da secretaria mais, sai do dinheiro do bolso. Então, como isso é lei, eles têm que depositar, porque isso, na verdade, é a secretaria que está, o dinheiro está na secretaria. E até você falou antes a questão da rubrica. Na verdade, mesmo que seja a rubrica, isso pode sair o dinheiro sem passar para o fundo? Mesmo que Olha, eu não sei, isso é uma pergunta técnica da Fazenda, né? Eu não vou saber te responder isso agora. Eu acredito que passou e, assim, entrou o dinheiro e saiu no outro dia, entende? Entrou Sim, mas aí 52 entrou no mil. fundo. Ela deve ter passado pelo fundo, porque senão vai ter que ser depositado 150 mil lá. Pois Porque a lei diz que é teria assim, que na ter minha 150 mil. ingenuidade, né? Ou melhor, na nossa ingenuidade, estava que é a lei, dia 5 de janeiro vai estar lá 150 mil na conta e a gente faz o que precisa fazer. Mas não, a única vez que pagaram esse dinheiro na sua integralidade foi em agosto do ano passado ali, que eu tirei um extrato e estava lá 150 mil reais na conta. Agosto, né? Era um negócio que era para estar em janeiro. E ainda com o prefeito falando que era para parcelar, que não era para usar de uma vez só, e apareceu 150 mil de uma vez só na conta do fundo. Então, assim, já tem N versões dessa maneira de fazer o recurso chegar até a conta. E eu lembro bem, presidente, que segundo a Secretaria da Fazenda, o dinheiro que sobra não fica no fundo, ele retorna para a prefeitura e... Não, fica agora fica. Mas só se mudaram a lei, então, porque ou convenceram a Secretaria da Fazenda a fazer diferente. Só o primeiro ano, Rodrigo. Só o primeiro ano. Que bom, então, que bom. Agora, como eu falei. Aquele ano, o fundo foi criado. Quando o fundo foi criado, não havia
uma rubrica do dinheiro profundo. Agora ela já existe. Então, ela já está na LOA. Isso, No no primeiro ano ela não orçamento, né? estava na LOA. Ela foi criada e daí só no ano seguinte que ela vai estar dentro. Então, aquele primeiro ano, a sobra teve que ser, ela voltou. Na verdade, nem era sobra, era o dinheiro que nós íamos pagar os projetos. Mas Isso. como virou o ano e ela não estava dentro da LOA, aquele valor, ele foi retirado. Agora não mais, que agora ela já está, tem que estar. Mas isso aconteceu em 2019? Isso, dezembro de 2019. Então Quando teria foi- que ter dinheiro sobrando, não sei se sobrou dinheiro, mas de 2021 para 2022 ficou 2020 dinheiro na não foi conta, então. depositado, lembra? Não, de 2021 para 22, né? Isso, 2021 ficou esses 95 mil aí. Tá, perfeito. Certo, E então, daí, conselheiros, só desse ano o que não nosso foi tempo depositado. está acabando. É essa situação, né, que aconteceu, então não vamos alterar o edital, deixa como foi lançado, está muito em cima, ou como eu falei antes, a margem de erro é muito pequena, e acredito que as entidades vão dar um jeito, como deram ano passado, para participar e fazer as apresentações. Só um minutinho, Éder. A gente vai votar ou já está decidido? Não, já foi decidido quando lançou o edital, né? Tá. Tá bom, Tá então. bom? Daí Não, tá. só para saber se a gente ia votar no conselho ou já está decidido. A manifestação que eu tive até agora foi minha e do Rodrigo, né? Que não acha que não é pertinente agora fazer uma errata no meio do processo, né? Tem algum conselheiro que discorda? Eu também falei que não, que eu achava melhor seguir com O esse. Laerte também é. Mais alguém? Então, seguimos o que tá. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Até a nossa reunião ordinária de dezembro, então. Bom descanso. Tchau, Tá tchau. bom, presença. Valeu, Boa tchau, noite, tchau. um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite.